Olá pessoal, vamos para o nosso sexto vídeo da nossa série de muros de arrimo, e esse vídeo a gente já vai fazer um dimensionamento aí de muro de arrimo. Vamos lá ao assunto. A norma 11682 de 2009 é a norma que fala sobre encostas, ou análise de estabilidade de encosta. Ela diz que os projetos envolvendo obras de contenção em solo são aqueles com elementos destinados a contrapor-se aos esforços estáticos provenientes do terreno e de sobrecargas acidentais e ou permanentes. Ela também diz que todas as estruturas de contenção devem ser projetadas para suportar, além dos esforços provenientes do solo, também uma sobrecarga acidental mínima de 20 kPa, uniformemente distribuída sobre a superfície do terreno arrimado, podendo, a critério do geotecnista, do engenheiro civil geotécnico, usar valores inferiores, desde que devidamente justificado. Bom, os tipos de estruturas de contenção que a gente tem como solução para poder conter aí um solo arrimado é muros de gravidade, são muros de gravidade, muros de flexão, estruturas ancoradas, estruturas de solo reforçado e, além disso, nós temos ainda estruturas específicas para contenção em rocha e soluções mistas que englobam partes de cada solução. Bom, o muro de gravidade é o tipo de estrutura que a gente diz que é monolítica, não tem necessidade de você fazer um dimensionamento de ferragem, por conta de que a sua estabilidade é garantida pelo seu próprio peso, só vão ter nessa estrutura tensões de compressão. Ele pode ser de concreto simples, mas geralmente é feito de concreto ciclópico, para que você possa usar pedras maiores e aí você gastar menos concreto. Ou alvenaria argamassada, de pedra argamassada ou de pedra seca, tijolos, né, ou de elementos especiais. Essa foto aí do lado esquerdo, vocês estão vendo o muro de gabião feito todo de pedra, com os arames aí para segurar as pedras, e serve aí para essa solução. E aqui do lado direito, um muro de arrimo normal, de concreto ciclópico, tá? Contendo aí um solo arrimado. Bom, muros de flexão, eles resistem aos esforços por flexão, geralmente utilizando parte do peso próprio do maciço arrimado, que se apoia sobre sua superfície para manter o equilíbrio, sem caracterizar uma estrutura monolítica. Então, ele vai ter um formato, por exemplo, de um L. É importante que esse L esteja para dentro do solo. Entretanto, pode ser feito para fora também, mas para dentro ele vai ter um ganho aí de estabilidade, porque ele vai usar todo o peso do solo sobre ele para poder ajudar na sua estabilidade. E por ele ter uma parede mais fina, né, ele também vai ter cargas de tração devido aos momentos fletores que vão ser formados nessa parede. Então a gente tem que dimensionar aí uma estrutura de concreto armado. As estruturas ancoradas, nós temos diversos tipos, como parede atirantada, como cortinas atirantadas, ou também com estroncas, onde você trabalha aí com essas ancoragens aí para conter o solo, ou também uma ficha, como acontece nas cortinas, também ajudando na estabilidade. Estruturas de solo reforçado são estruturas onde a estabilidade é garantida através do reforço do terreno com elementos resistentes introduzidos no seu interior. Então, a gente vai ter alguma capa, alguma coisa aqui na frente fazendo uma capa, e por trás o reforço do solo, que vai realmente conter essa massa de solo, fazendo com que toda essa estrutura aqui funcione como se fosse um muro de peso. E aqui a gente está vendo um tipo de estrutura chamado de terra mesh, sendo feita aqui. Tem diversos tipos, de várias empresas têm algum tipo de patente que faz esse tipo de estrutura. A gente pode citar o exemplo do Terra Mesh, do Muro Terrai, da Terra Armada, são todos solos reforçados. Ou a gente ainda pode fazer um reforço junto à talude, sem mexer na estrutura dele, simplesmente
colocando grampos nele, você vai, de uma certa forma, fazer um solo reforçado. Estruturas específicas para a contenção de rocha, aí a gente tem algumas coisas, né, como uma tela para conter queda de rocha para que ela caia no local já determinado, uma barreira, um muro funcionando como uma barreira para segurar todo tipo de queda de pedra, ou também aí uma tela também funcionando como uma barreira para que você não tenha quedas de pedra. Além de tirantes também para poder segurar alguma pedra que tem alguma junta que pode romper e outras coisas do tipo. Algumas soluções mistas, aqui por exemplo a gente tem um muro em L, só que esse L está para lado de fora para garantir a sua estabilidade, foi feito aqui um atirantamento e isso daí, né, acaba sendo uma solução mista. Então nós temos um muro de flexão com contrafortes para poder você aumentar a altura dele. Nós temos a cortina de arrimo, que também, né, é uma parede que estaria apoiada nas lajes de um edifício, como a laje de térreo e na laje do subsolo. Aqui a gente tem um muro também de flexão, porém sem uma base grande, e aí a estabilidade se dá pelas estacas, nesse caso aqui. E além de outros aí que a gente poderia citar com mais calma, mas a questão do dimensionamento da estrutura de contenção, a gente faz um dimensionamento geotécnico primeiro, para depois a gente partir para um dimensionamento estrutural. O dimensionamento geotécnico ele vai dar para a gente as dimensões da estrutura de contenção e as cargas, as solicitações que vão ser geradas nessa estrutura. E aí é com essas cargas que a gente tem condições de fazer o projeto estrutural. Bom, conforme a norma 11682, para que a gente faça o dimensionamento geotécnico de estruturas de contenção, nós precisamos garantir estabilidade quanto ao deslizamento, também chamado de escorregamento, quanto ao tombamento. Temos que ter a garantia da estabilidade geral da encosta, que é uma análise de estabilidade de talude, e, por fim, a capacidade de carga do solo de fundação. Então, essa verificação de segurança, eu peguei dessa norma também os fatores de segurança mínimo que a gente pode trabalhar. No caso de deslizamento, 1,5, tombamento 2, capacidade de carga 3 e estabilidade de encosta 1,5. No caso da capacidade de carga, a gente pode utilizar vários métodos, então dependendo de como é feito, a gente pode ainda reduzir esse fator de segurança, conforme a gente pode obter essa informação na norma 6122 de fundações. E no caso de estabilidade em encosta, na tabela 3 dessa mesma norma, 11682, a gente também vê algumas situações onde a gente pode usar um fator de segurança um pouco menor que esse. Essa norma aqui, então, que eu estou apresentando esses fatores de segurança, é a norma 11682, a última atualização dela foi em 2009, tá? Então pode ser que mais para frente tenha alguma outra atualização e tenha algum tipo de mudança. Bom, no caso da estabilidade quanto ao deslizamento ou escorregamento, a gente vai fazer uma relação entre as forças estabilizadoras e as forças atuantes. Então, o fator de segurança é o quanto que as forças estabilizadoras será maior do que a força atuante. E a gente tem que achar um valor acima de 1,5. Então, as minhas forças que vão estabilizar a estrutura de contenção, ela tem que ser 1,5 vezes maior do que as forças que vão atuar para empurrar a estrutura de contenção. Então, nesse caso, a gente trabalha com a análise das forças horizontais, para poder, são as forças que vão tentar fazer a estrutura de contenção deslizar para frente. Então, as forças estabilizadoras vão ser, eu vou pegar todas as forças verticais que a gente estiver calculando na estrutura, vou somar todas elas, estou chamando aqui de FV, ela vai ser, sua resultante vai ser aplicada aqui na base da estrutura de arrimo, e aí eu vou multiplicar pelo tangente do ângulo de atrito entre a base e o solo, ok? Que eu estou chamando aqui de deltazinho beta. E eu ainda posso ter um ganho ainda dependendo da coesão do solo, de estar adicionando aí a largura, né, do muro, da base do muro, vezes essa coesão da base, e ainda uma força de empuxo passivo. Ok? Então essas são as forças resistentes. E eu divido
pela força atuante, que são todas as forças horizontais, não é, atuando aí para empurrar o muro, que seriam as forças geradas pelo impulso de terra. Ok? Aí vai entrar o impulso do solo, mais aquilo que for gerado por sobrecarga, por exemplo, é, somando aí nessa força. Bom, alguns autores ou alguns projetistas não consideram essa coesão aqui entre a base do muro e o solo, e também não consideram, às vezes, também a força do empuxo passivo. Então, ele, né, indo a favor da segurança, não considera isso, consequentemente, o muro vai ficar um muro maior, né, porque para poder garantir que essa força vertical aqui, ela, multiplicada por esse ângulo de atrito, ela consiga aí, segurar o muro contra deslizamento. Com relação ao ângulo de atrito da base do muro e a coesão que a gente pode estar utilizando, alguns autores eles orientam a utilizar algum valor entre metade e 2/3 do valor real do solo, no caso, ou do ângulo de atrito do solo, né, para achar o atrito entre o muro e o solo, aí na base dele, ou, no caso da coesão, né, entre a metade e 2/3 da coesão do solo de fundação. No caso da estabilidade quanto ao tombamento, a gente vai fazer a correlação aí dos momentos que vão ajudar na estabilização do muro e com os momentos que vão atuar para empurrar o muro, para fazer com que ele tombe. E aí, nesse caso, o fator de segurança tem que ser maior ou igual a 2. Isso é o que diz a norma hoje. Bom, os momentos estabilizadores, então, são as forças verticais multiplicadas pelo braço de alavanca desse ponto aqui da frente do muro, onde eu estou passando o mouse aqui. Esse braço de alavanca em relação a esse ponto aqui, e aqui eu marquei o XM, que é esse valor aqui da multiplicação em cima da força vertical resultante, por exemplo, e esse braço de alavanca seria o braço de alavanca médio para essa força aí resultante. E os momentos atuantes seriam o valor resultante aí das forças horizontais, que vão estar atuando, multiplicado aí pela altura média. E nesse caso, realmente não se considera, muitas das vezes, o empuxo passivo, para poder ajudar na estabilidade contra o tombamento. Okay? Então, nem coloquei aí, porque já é normal não fazer essa consideração. Com relação à análise de estabilidade geral da encosta, quando você tem um muro de arrimo contendo um solo que está dentro de uma encosta, esse muro de arrimo, você precisa analisar não só o muro de arrimo, mas também toda a encosta, porque a encosta pode romper e levar o muro de arrimo embora. Como vocês estão vendo nessa figura aqui de baixo, a encosta pode romper e o muro de arrimo vai junto. Tá? Então, aqui em cima mostra uma figura da norma, de um tipo de rompimento, um escorregamento, e aí essa análise aqui, que é um outro conteúdo de análise de estabilidade talude, que depois a gente vai fazer uma série só sobre isso, a gente tem aqui os fatores de segurança, que o valor mais alto aqui, que é para segurança contra danos de vidas humanas e danos materiais e ambientais, seria 1,5. Né? E aí nós temos as condições onde a gente poderia baixar esse valor de coeficiente de segurança, mas você trabalha com esse valor de 1,5. Ok? Ele geralmente pode-se utilizar um valor mais baixo, geralmente se faz isso quando é uma obra provisória. E, por fim, a capacidade de carga do solo de fundação. Então, a gente vai ter, no final dos nossos cálculos, o somatório das forças verticais, o somatório das forças horizontais, atuando em algum ponto aqui, onde você vai ter aí o braço de alavanca XM e YM, que vão gerar momentos, né, atuantes e momentos estabilizadores. Então, quando eu subtraio um pelo outro, momento estabilizador menos momento atuante, nós vamos ter um momento chamado de momento resultante. É um momento que é o momento resultante de todas as forças que estão atuando ali. Então, esse momento resultante, se eu passar essa linha aqui até a base da estrutura de arrimo, tanto a força horizontal como a força vertical, ela vai estar atuando aqui na base. Só que a força vertical, ela vai gerar momento aqui, e a força horizontal não, porque está na direção aqui desse ponto aqui da extremidade do muro. Então, essa força vertical vezes um braço de alavanca, que eu vou chamar de XR,
vai me gerar um momento resultante, que é a mesma coisa de eu pegar essa força vertical vezes o xm, somando com essa força horizontal aqui vezes o ym, né, ou subtraindo, né, para poder a gente ter um momento resultante. Então, se eu pegar o momento resultante, que é o momento estabilizador menos o momento atuante, e dividir pela força vertical, eu vou encontrar o xr, que é essa distância da extremidade do muro até onde está acontecendo essa força. O que eu quero não é o xr, o que eu quero é a distância dessa força ao centro do muro. Por quê? Porque geralmente essa força vai ser uma força excêntrica, ela não vai estar acontecendo no centro de gravidade aí da base do muro. Então a excentricidade vai ser a largura do muro sobre 2, B sobre 2, menos esse braço de alavanca XR, que é relacionado ao momento resultante. Então eu encontro aí a minha excentricidade. Aqui no desenho a gente está vendo aqui esse valor aqui é a excentricidade, que é a distância entre a força e o meio da estrutura de contenção. Tendo a força vertical, então, resultante, e a excentricidade, a gente consegue calcular as tensões na base do muro, porque nós vamos ter tensões maiores de um lado, menores do outro lado, por conta da excentricidade. Então, a tensão σ1 vai ser a força vertical dividido pela largura do muro, vezes 1 mais 6 vezes a excentricidade sobre a largura do muro. E a tensão 2 vai ser a mesma equação, só que é 1 menos 6 vezes a excentricidade sobre a largura do muro. Então, nós vamos ter os dois valores aí de tensão, que depois a gente tem que entrar no assunto de fundações, capacidade de carga do solo, e aí verificar se essas tensões elas são menores do que a tensão admissível que o solo suporta, né? O solo de fundação vai suportar. Então a gente tem que fazer essa verificação, se ela é menor, ok. Se ela não for menor, né, temos que talvez criar uma outra solução, como por exemplo fazer um estaqueamento. Bom, gente, então para poder a gente exemplificar esse novo conteúdo aí de estruturas de contenção, nós vamos fazer esse exemplo prático que eu peguei aí do livro de fundações do Munib Budu, é um livro também traduzido de um autor americano. Esse livro ele apresenta esse cálculo no exemplo 10.4, onde aqui a gente tem um muro de arrimo com um terraplano inclinado de 8 graus, com uma sobrecarga de 20 kPa, uma largura aqui no topo de 40 centímetros, a altura da parede dele tem 6,10 metros, a altura da base tem 90 centímetros, a largura da base tem 4,80, sendo que 3 metros é para dentro do solo e 1,80 para fora. O solo da frente do muro, jusante do muro, tem 1 metro de altura com relação à base, né, o assentamento da base, e a gente tem uma parede aqui externa que está inclinada a uma razão de 1 para 17. Você desce 17 e anda 1. Para cada 17 centímetros você desce, anda 1 centímetro para o lado. E o solo, a montante do muro, que pega toda a face do muro, inclusive a base, ele é o solo que tem um peso específico de 18 kg por metro cúbico, com ângulo de atrito de 25 graus e um valor de ângulo de atrito entre o muro e o solo de 15 graus. No solo 2, que pega a parte da frente aqui do muro e a base do muro, a parte de baixo da base do muro, que é o solo de fundação, ele é um solo que tem um peso específico de 19 kg por metro cúbico, com ângulo de atrito de 35 graus e um atrito da base com o solo de 25 graus. Nós vamos, para poder resolver esse problema, nós vamos considerar então esse ângulo de atrito entre o muro e o solo. Então nós vamos utilizar os coeficientes de empuxo de solo desenvolvidos, né, e fornecidos aí pela teoria de Coulomb para fazer esses cálculos. Ok? Bom, vamos lá. Vamos aos nossos cálculos. Vou pegar aqui nesse meu programinha de cálculo, que ele é o MATCAD, e vou colocar aqui alfa igual a 90 graus, beta igual a 8 graus, o ângulo de atrito do solo 25 graus e o ângulo de atrito entre o muro e o solo 15 graus, só conferindo aqui, 15, 25, isso aí. Então, a gente chega aqui utilizando essas equações aqui de Coulomb, né?
com esses valores aqui, a gente chega no coeficiente de empuxo ativo de 0,41 e no coeficiente de empuxo passivo de 5,45, tá? Observando que, nesse caso, fazendo essas considerações por Coulomb, o coeficiente de empuxo ativo ele fica diferente, ele não é o inverso do passivo, né? Nesse caso aqui. Se eu fosse inverter, não daria isso daí. Bom, o peso específico do solo é uma outra informação, então, que é importante a gente ter aqui. Vamos colocar peso específico do solo igual a 18, né? 18 quilonewtons por metro cúbico. Temos uma sobrecarga aqui de 20 kPa, igual a 20 kPa, certo? Então, essa tensão aqui, essa força que vai estar atuando no muro, ela é uma força que vai estar atuando inclinada, né? Por conta do ângulo de atrito aqui, que é de 15 graus, então ela vai ter essa inclinação. Então, a força horizontal ativa, ela vai ser igual, relacionado ao empuxo ativo, né? Ela vai ser igual, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, para ficar mais visível, né? Ela vai ser igual ao coeficiente de empuxo ativo vezes a profundidade que eu vou estar atuando com esse empuxo Z, tá? Eu vou chamar aqui de H, né? A altura total, vezes o peso específico do muro, ok? Que vai me dar atenção. E agora eu vou subtrair com 2 vezes a coesão, que no caso, no nosso solo não tem, mas eu vou colocar aqui na minha equação, vezes a raiz quadrada do coeficiente de empuxo ativo, e vou somar mais aqui a minha componente Q vezes o coeficiente de empuxo ativo. Então, esse valor da força ativa, não é a força horizontal, ela está inclinada, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou ter que colocar aqui o valor da coesão, e coesão igual a 0 kPa. 0 kPa. E a altura do muro, vamos descobrir a altura do muro. Eu peguei essa estrutura aqui de arrimo e fiz o desenho no AutoCAD, vou mostrar aqui para vocês o desenho aqui no AutoCAD. Então, a minha altura ela tem que pegar até o topo aqui do solo, né? Então, quando a gente faz esse desenho em escala, a gente pode simplesmente medir, ou então a gente faz a tangente desse ângulo aqui de 8 graus, né, com essa base aqui de 3 metros, a gente vai achar esse comprimento aqui, ó, que eu vou medir agora. Vamos pegar essa medição aqui, esse comprimento de 0,42, tá? 0,42 metros, esse comprimento aqui. Então, a altura vai ser 0,42 mais 6,1 mais 0,9. Então, vamos voltar aqui para a nossa conta. E a gente vai achar um H de 0,42 metros mais 6,1 metros mais 0,9 metros. Que dá 7,42. Deixa eu conferir. 0,42, isso mesmo, né? Então, dá essa altura aí. Então, atuando aí no muro, nós vamos ter uma força de 62 kPa, ok? E aí essa força vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Então a força horizontal, força horizontal ativa vai ser igual à minha força ativa vezes o cosseno, vai dar o cosseno, né? Pelo ângulo que a gente faz ali, vai ser o cosseno, vezes o cosseno desse ângulo de 15 graus do atrito aí com o muro. Então vamos colocar ele aqui de 15 graus. Então a gente acha aqui um valor de essa força aqui, quilopascal, né? Quilonewtons por metro quadrado, né? Só que aqui é força, né? Então essa aqui eu fiz o cálculo da tensão. Então para eu achar a força, eu tenho que multiplicar pelo braço de alavanca, ok? E calculando a área. Então isso aqui vai ser h ao quadrado
ok? Sobre 2. Sobre 2 vai ser essa força aqui. Isso daqui vai ser vezes H, né? Isso aqui vai ser vezes H. Isso daqui também vai ser vezes H. Então, isso aqui vai me dar o valor de kilonewtons por metro, tá? Kilonewtons por metro. A unidade da força. E aqui também só por metro. Invertendo aqui. A força, o braço de alavanca, então, nós vamos ter que calcular aqui. Vamos pegar aqui o braço de alavanca. Vai ser Y correlacionado ao solo, ele vai ser H sobre 3, ok? O Y relacionado à coesão, ele vai ser H sobre 2. E o Y relacionado aqui ao Q, né, a sobrecarga, também vai ser H sobre 2. Certo? Cada um vai ter o seu H. Bom, vamos calcular agora, então, os momentos, ok? E eu posso até dividir essa força aqui, ó, pegando esse valor aqui, tá? Chamando isso aqui de força relacionado aqui ao peso específico do solo, ok? Está dando esse valor aqui, kilonewtons por metro. Posso pegar essa outra aqui, que vai dar 0, né? Então vai ser a força relacionada à coesão. Caso essa daqui é negativa. Então vai dar 0. E a outra força relacionada à sobrecarga. Q vezes Ka vezes H. Então está dando isso aqui de kilonewtons por metro. Aqui cada força nós temos aí. E aqui os braços de alavanca de cada um. Posso calcular direto, mas para poder eu calcular o braço de alavanca médio, eu vou precisar disso. Então meu momento atuante será... Aqui eu vou ter que multiplicar isso daqui pelo vezes cosseno, tá? Tem que ir vezes o cosseno desse valor aqui, né? Todas elas eu tenho que fazer essa multiplicação para pegar meu valor horizontal. Okay? Então esses são os valores horizontais aí da força. E aí eu posso calcular meu momento atuante, que está relacionado à força horizontal, né? Então vai ser a força horizontal Y, gama, né? Gama, vezes o braço de alavanca, Y, gama, mais a força horizontal relacionada à coesão, vezes o Y da coesão, mais a força da sobrecarga, vezes o Y da sobrecarga. Então aqui eu estou somando a força aqui da coesão, já entrei com ela negativa aqui, mas ela não vai dar 0, não vai fazer diferença. Então esse cálculo aqui está me dando kilonewtons
vezes metro por metro. Ok? Então seria o valor do momento atuante aí acontecendo. E o meu YM, vai ser o momento atuante que divide a força FHA, que é o somatório dessas três forças aí, né, que a gente já calculou direto. Então, está dando 2,75. Se eu pegar H sobre 2, dá 3,71. Se eu pegar H sobre 3, dá 2,47. Então, está um pouquinho maior que 2,47, porque as tensões relacionadas à tensão relacionada à sobrecarga, ela é retangular, ela não é um triângulo. Então, por isso que sobe um pouquinho o meu braço de alavanca aqui, ele fica um pouquinho mais alto. Então, achamos aí os valores relacionados ao empuxo na horizontal. Mas a gente também tem essas forças aqui na vertical. Então, eu vou pegar e vou escrever aqui FH para todas elas, para diferenciar depois. FH, 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 FH e FH. Ok? Então agora nós vamos calcular a vertical. Então eu vou jogar aqui para baixo. E vamos achar o valor delas na vertical. Então eu vou só substituir aqui, ó, vertical. E aqui, em vez de cosseno, vai ser seno. Ok? Que é na outra direção. Aqui também. Vamos colocar aqui vertical. E aqui a gente vai ter o valor do seno. Aqui também. O valor do seno. Ok? Aqui eu posso, como eu já calculei a força resultante, eu calculei a horizontal, eu posso ter calculado também a vertical aqui, já resultante, multiplicando isso aqui pelo seno, dá no mesmo. Deixa eu fazer o somatório dessas três forças. Ó, 15 mais 52 vai para 68, ok? E aqui 58 mais 195 vai para 253. Tá? Então achamos as forças verticais. Aqui vai ser o valor de x, tá? Que depois vamos pegar aqui. Esse x aqui ele não vai mudar. Tá? Ele vai ser igual nas três situações. Então esse x vai ser sempre a base do muro, a largura da base, nesse caso, né? Largura da base, largura da base. Ok? Então vamos lá, faltou eu colocar aqui que esse muro tem uma base de 3 mais 1,80, 4,80 metros. Esse é a base do muro. Então, vai ser igual para todo mundo, porque vou mostrar aqui no AutoCAD, a gente vai ter aqui uma força, então atuando, deixa eu pegar e utilizar aqui um outro desenho, uma altura aqui de 2,758, então vou colocar aqui, ó, 275,8, essa altura aqui, e atuando aqui bem nessa face, ok? Então, a força horizontal, ela vai estar aqui, fazer uma setinha aqui, então a gente vai ter uma força na horizontal e outra força aqui na vertical. E aqui, FVA, tá? Não é o FV final ainda, FVA. Tá bom? O FA está aqui, o ângulo de inclinação é de 15 graus.
Ok? Então, esse comprimento aqui, daqui até aqui, ele é 4,8. E daqui até aqui é 2,76. Então, é isso aí que a gente fez, ó. 4,8 e 2,76. O FVA é o momento que está ajudando na estabilidade e o FHA está ajudando a tombar o muro, né? Ou a empurrar o muro. Então a gente chegou nessa conta aí, então por isso que esse X aqui sempre é 4,8. Então meu momento... Aqui eu já coloquei momento atuante, porque não vai ter outra, tá? Mas esse meu momento aqui vai ser um momento estabilizador do solo. Tá? Então eu vou colocar aqui esse gama aqui representando que é do solo. Então vai ser a força vertical aqui, vezes o X, força vertical, vezes o X, vezes o X. Então eu acho que esse momento, tá? Aqui eu coloquei X, né? Aqui também é X. Achamos o momento. E o braço de alavanca vai ser o XM, que vai dar os 4,8. Não pode mudar, né? Então, meu momento aqui vai ser o XM. Só que agora eu vou colocar XM gama, tá? Que é referente a esse solo. Tá? Então, vai ser o momento... estabilizador gama, dividido pela força vertical total aí. Então dá um braço de alavanca 4,8. Então achamos aí tudo que é correspondente ao solo, ok? Agora nós vamos fazer com relação ao muro. Vamos lá, vamos pegar esse muro aqui de novo. Deixa eu copiar esse muro todo aqui. Vamos calcular os pesos do muro. Copiar. Trazer isso para cá. Eu vou separar isso aqui tudo, ó. Pronto. Bom, eu vou dar vou criar aqui uma numeração para servir como referência aqui na hora de eu fazer os cálculos. Essa partezinha que eu vou dizer que é 1, três. Aí vamos lá, todas essas áreas aqui, nós vamos calcular os pesos dela. Então a primeira área, vou medir aqui. Eu posso medir aqui no AutoCAD, tá? Assim, ou eu posso calcular, né? Então eu vou calcular, eu só preciso de saber essa medida aqui, ó, que é de 0,35. Tá bom? Conhecendo essa medida, eu acho que eu consigo fazer essa conta. Então deixa eu pegar esse muro aqui. Trazer para cá. Ok? Então aqui eu tenho as informações que eu preciso e eu vou calcular aqui as forças, os pesos, né? Vou jogar aqui para baixo. Vamos lá. Vou escrever aqui, área 1 vai ser igual a 0,35 metros vezes 0,4 metros
dividido por 2. Essa é a área 1. O braço de alavanca 1 é x1, vou colocar assim, xw1 vai ser igual a 1,8 metros menos 1/3 de 0,35, né? Então 0,35 dividido por 3 metros. Esse é o braço de alavanca 1. Vamos lá, área 2 vai ser igual a 0,4 metros vezes ali vezes a altura, que é 6,1 metros, ok? Então deu isso daqui, metros quadrados. Aqui em cima eu calculei errado, né? É 0,35 vezes 6,1, né? 6,1 vezes a altura sobre 2, largura vezes a altura sobre 2. E aqui o x2 vai ser igual a 1,8 menos 0,4 sobre 2 metros. E em cima aqui eu calculei errado também. Estava começando aqui. Então aqui é menos 0,4 metros menos 0,5 sobre 3. É isso aí. Ok? Aí faz a conta certa. Bom, área 3 vai ser igual a 4,8 metros vezes 0,9 metros, que dá isso aqui. Então, xw3 vai ser igual a 4,8 metros sobre 2. Vamos para o 4. A área do 4 vai ser 3 metros vezes 6,1 metros. É um retângulo, né? O w4 vai ser, aí eu pego o 3 metros, divido por 2. E a área 5 vai ser igual a 0,42 metros vezes 3 metros sobre 2. Esse x, então, W5 vai ser igual a 1,8 metros mais 2 sobre 3 vezes 3 metros, onde que atua aí o centro de gravidade. Então, 3,8 metros. A área 6, a gente não vai precisar dela aqui, mas o x W6 ele vai ser igual a 1,8 metros mais 3 metros sobre 2, ok? E aqui em cima, onde eu coloquei 3 metros sobre 2, faltou eu somar com 1,8. 1,8 mais 3 metros sobre 2, ok? Mais a metade aqui. Então, esse 1,8 aqui em metros. Então, a gente acha aí 3,3, né? Então, todos eles estão calculados aqui. Agora, nós vamos calcular os pesos. Então, vou chamar aqui de W1, vai ser área 1 vezes o peso específico do concreto. Eu vou chamar ele de gama C, tá? E vou colocar aqui o valor do gama C igual a 25 quilonewtons por metro cúbico. É o peso específico do concreto armado, tá? Então, a gente acha que o peso 1 kilonewtons por metro, 2, 3, 4, 5. Então,
1, 2, 3, 4, 5, né? Kilonewtons por metro é a força, peso aqui, né? E o peso 6 vai ser igual ao Q, que é 20 kPa, vezes 3 metros. Ok? Que vai dar aqui kilonewtons por metro, então vezes a largura. Então são os 20 kPa aplicado nesses 3 metros. O braço de alavanca aqui a gente já tem. Então o nosso MW1 vai ser igual a W1 vezes XW1. Ok? Então esse é o momento. Kilonewtons vezes metro por metro. Pronto, agora a gente calcula aqui o W total, que vai ser igual ao W1 mais W2, 3, 4, 5, 6. Okay, kilonewtons por metro. E o momento, que é o somatório, e o momento de W vai ser igual que eu coloquei uma multiplicação, ó, que é 1,8 mais, né? Esse programinha é bom porque ele me ajuda a não errar. Se eu errar aqui a unidade, ele me mostra. Então aqui consertou a unidade, então vai ser aqui kilonewtons vezes metro por metro. Se não bater essa unidade aqui, ele me corrige, me avisa. Bom, e o braço de alavanca, XW vai ser igual a MW 2,961. Então vamos lá, vamos entender o que a gente fez aqui. Nós fizemos os cálculos de todos os pesos, um por um, e chegamos no valor médio aqui do peso total e onde que ele está sendo aplicado. Eu vou vir aqui agora no AutoCAD e vou colocar aqui o ponto de aplicação desse peso, 2,961, 296,1 centímetros, 296,1. Então vou pegar essa linha aqui, ó, jogar para cá. Ok? Então eu tenho uma força-peso atuando aqui. Ok? Então temos a força aqui atuando, uma outra força vertical atuando a 4,8, tem uma força horizontal atuando nessa altura aqui, e agora nós vamos fazer os cálculos de estabilidade do muro. Então vou calcular aqui o momento resultante. Momento resultante vai ser igual ao momento de W mais o momento, esse momento aqui, ó, como é que eu chamei ele? Momento estabilizador do solo, tá? Estabilizador do solo, gama, menos o momento, aí já é o momento ativo, ok? Kilonewtons vezes metro por metro. Eu posso já, melhor fazer já essa conta aqui, ó. Momento estabilizador vai ser igual a isso aqui. Kilonewtons vezes metro por metro. Tá? Então vai ser
isso aqui, momento estabilizador. – 2.485 kN vezes metro por metro. E aqui o momento resultante, então eu posso pegar o estabilizador menos o atuante. E deu isso aqui. O meu XR vai ser momento resultante dividido pela força vertical, né? Então a minha força vertical vai ser igual a W mais a força vertical do solo, né? Que eu chamei de FVA, né? Acho que é isso. Vamos verificar aqui. FVA. Então achamos esse valor aqui, quilonewtons por metro. E eu vou colocar aqui, força vertical. Ok? Então a gente acha aqui o valor de 2,44. Então isso significa que a excentricidade vai ser igual a B sobre 2 menos XR. Então, pronto. Então, força horizontal está aqui, força vertical está aqui, já considerando na base. E a excentricidade, ela vai ser essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Aqui, 0,16. Então, é o que está dando aqui, 0,16 metros. Ok? Vamos calcular o fator de segurança para tombamento. Vai ser igual momento estabilizador sobre o momento atuante. Então, deu 13,54, passou tranquilo. Fator de segurança para deslizamento vai dar força horizontal, a resultante dela. Não, desculpa. Primeiro vai ser força vertical vezes a tangente do ângulo de atrito na base do solo, né? Então vai ser isso aqui. Aí tem que colocar que esse ângulo aí, se não me engano, vamos dar uma olhada aqui no exercício, esse ângulo aqui, ó, é 25 graus. Então, esse valor aqui, ó, igual 25 graus. Então, isso aqui é a força horizontal gerada aí de atrito, dividido pela força horizontal. Então, aqui, essa força horizontal vai ser a força horizontal ativa, né? Força horizontal ativa vai nos dar, então, esse valor já. Então deu 1,46, ou seja, tinha que dar 1,5, não passou, mas não passou por pouco, tá? Aqui, observa-se que a gente não considerou a coesão do solo, que eu acho que também não tem, né? Vamos lá dar uma olhada. Não tem coesão no solo, nós não consideramos, tudo bem, mas nós não estamos considerando nenhum empuxo passivo aqui, que a gente poderia considerar alguma coisa. Então isso daqui iria passar se fosse pensando dessa maneira.
Conhecendo então a excentricidade, a gente consegue calcular agora as tensões. Sigma1 sendo igual à largura da base, não, desculpa, sendo igual à força vertical, dividido pela largura da base, multiplicado por 1 mais 6 vezes excentricidade dividido pela base. Então esse é o maior valor, kPa, e o outro valor aqui, sigma 2, vai ser isso aqui menos. Deu 132. Então, a gente teria aqui embaixo ok? Daí a gente precisa fazer a verificação se ele passa na capacidade de carga. Nós temos uma equação aqui de capacidade de carga com relação ao ângulo de atrito. Bom, então a gente encontrou aqui sigma 1 e sigma 2, né, 199, aqui 133, e eu posso agora fazer uma verificação de capacidade de carga do solo. A gente sabe que NQ aqui, vamos fazer aqui, ó, NQ meu Q admissível vai ser igual ao meu QU sobre 3, e está dando 730 kPa, que está maior aqui do que esses valores aqui que a gente calculou. Então, tá tranquilo, né, utilizando essa equação aqui nossa. Tá bom, gente? Então pessoal, resumindo, a gente tem aí a estrutura do muro de arrimo com as informações. Primeiro, a gente calcula os coeficientes de empuxo do solo, coeficiente de empuxo ativo e passivo, com base nas informações dos ângulos, né, que a gente tem. Depois a gente calcula os empuxos de terra, com base então no coeficiente de empuxo do solo, nesse caso empuxo ativo. Como a gente tem um solo que tem um ângulo de atrito entre o muro e o solo, esse valor do empuxo vai ser inclinado, a gente vai calcular a força horizontal e a força vertical, vai encontrar os empuxos e os momentos. Depois a gente calcula os pesos, né, faz a divisão aqui de elementos em triângulos e retângulos para calcular o peso de cada elemento e o seu braço de alavanca, para achar no final das contas um valor, um somatório de momentos e de pesos e um braço de alavanca médio XW médio. Depois calcular os fatores de segurança, calculando então o momento estabilizador, o momento atuante relacionado ao empuxo ativo, a força vertical resultante, que são os pesos mais a força vertical que vem do empuxo ativo, da componente vertical, né? E aí calculo o fator de segurança para tombamento, fator de segurança para deslizamento. Aqui embaixo a gente vê como é que fica, né? E por fim, calcular as tensões na base do muro e verificar a capacidade de carga do solo de fundação. Então, a gente calcula o momento resultante, calcula o X, braço de alavanca resultante, e a excentricidade do solo, da carga que tá sendo aplicada na base do muro. Então, essa carga vertical ela vai gerar uma tensão maior, sigma1, de um lado, uma tensão menor, sigma2 do outro lado, igual está mostrando aqui na figura. E aí a gente acha esse valor de 199, 133, e aí a gente consegue fazer aqui, eu fiz um cálculo conhecendo o ângulo de atrito do solo, né, que é 35 graus, aí eu calculei aqui,
o valor da capacidade de carga do solo, que está dando 2.190 kPa, dividindo por 3, pelo fator de segurança, então está dando 730, que ainda assim é bem maior do que o sigma 1 e o sigma 2, então a gente teria uma estrutura estável nessa situação. Bom, gente, quem gostou aí do vídeo, se inscreve, curte, compartilha e pode colocar aí nos comentários aquilo que vocês acham que eu posso estar colocando, algum exemplo prático, alguma solução aí que eu possa estar adicionando aí para poder ajudar aí no aprendizado de vocês todos aí. Um abraço a todos.